noite, galera. Boa noite, bom dia, boa tarde. Tudo bem com vocês? Aqui quem está falando é o professor Rodrigo. Eu estou aqui com os alunos do primeiro ano do Antonieta Borges Alves. A gente vai estar aqui fazendo uma aula via Meet para que a gente possa esclarecer algumas dúvidas, tirar algumas ideias, trocar algumas ideias aí sobre o assunto que a gente vai estar aqui tratando. Tudo bem? Bom, não se esqueçam aí, quem quiser se inscrever no meu canal, é só clicar aí no inscrever-se e se quiser saber um pouquinho mais, ativa o sininho. Muito obrigado por todo mundo estar aí. Obrigado aos alunos do primeiro ano estar aqui, né? E vamos nessa. Eu vou estar compartilhando a minha tela com os alunos, aí eles vão falar para mim se vai aparecer, né, na tela ou não. Peraí. Aqui. Se eles falarem para mim que tá ok. Tá aparecendo na tela para vocês aí. Tá. Apontou um monte de sim ali, beleza. Então, fechou. Então, vamos lá. Vamos ao que interessa, certo? Bom, então a gente vai falar um pouco sobre os processos migratórios, as distâncias atuais e as de um passado recente, tá? Essa aula ela está dividida em dois momentos, tá? Ela vai ser falada primeiramente, a gente vai falar sobre os processos migratórios, né? Como que foi o processo de migração aqui para o nosso país. E, posteriormente, a gente vai falar do processo da globalização, como isso vai estar inserido junto a esse processo migratório, tá? Logo de cara, o que a gente vai começar a entender aqui é o seguinte, a formação da população brasileira, tá? Essa formação da população brasileira a gente chama de tronco étnico, tá? Étnico, por quê? Porque a gente muita gente comete um equívoco, eu acredito que seja um equívoco, de falar de raça. E segundo a sociologia, segundo a biologia, depois da Segunda Guerra Mundial, tanto a sociologia e a biologia chegaram a um consenso de que raça é uma denominação para animal, né? E não para designar o humano. Mas raça apenas ficou uma, que é a raça humana. Bom, o que a gente tem são diferentes etnias, tá? A gente tem diferentes etnias. E o tronco étnico, quando a gente fala tronco, a gente está falando que é o alicerce, o que forma, né? O que deu origem, né? O que é a espinha dorsal do nosso Brasil. Então, o tronco étnico brasileiro, a espinha dorsal brasileira, começou com quem? Com os índios. Então, os ameríndios, né? No caso, os índios que estavam aqui no nosso país, eles são a primeira população que já estava aqui no nosso país, tá? Aí o que a gente viu? O que a gente vai lembrar? A gente vai lembrar que é o seguinte, quem chega aqui? 1500, né? Através lá de 1492, Cristóvão Colombo descobre a América, passado um tempo, 1500, né? Chega aqui no Brasil, né? Os portugueses. Então, os portugueses também vieram para cá, né? Migraram, vieram para cá, para o nosso país, né? E aí tentaram fazer uma escravidão com os índios, né? Tentaram fazer uma escravidão com os índios, não deu muito certo, por causa que o índio ele tinha um conhecimento muito grande da nossa terra, né? Então eles conseguiam facilmente se desvencilhar, né, do poderio dos portugueses, e aí não dando certo, o que acontece? Acontece que foi trazido da África, né, foram subtraídos, foram tirados da sua terra-mãe alguns milhares de africanos, né, e trazidos aqui de maneira forçosa para poder
fazer uma mão de obra, e essa mão de obra vai ser utilizada aí através da cana-de-açúcar, né, retirada lá do pau-brasil, né, e aí até o começo do cultivo do café. Quando a gente tem o começo do cultivo do café, o que acontece? Acontece que você tem quase que o final da escravidão. Mas o final da escravidão ele acontece como? Ele vai acontecer porque os portugueses eles ficaram sensibilizados por conta de tamanha crueldade que era feito com aquela população? Não. O que aconteceu foi meramente interesse capital, né? Interesse lucrativo. Né? Em 1850, foi determinado na Europa que não era mais necessário, não era mais viável você ter escravidão. E aí foi abolido a escravidão na Europa. Era proibido, era terminantemente proibido, né, fazer a escravidão na Europa. Mas por que disso? Porque eles viram que o trabalho assalariado ele era muito mais convidativo do que você ter uma mão de obra escrava. A escravidão ela era onerosa, ela custava dinheiro, né, para poder manter um escravo. Para poder manter um escravo, só para vocês terem uma ideia, você tinha que dar comida, você tinha que dar roupa, você tinha que manter a saúde dele, você tinha que dar uma moradia, mesmo que for as coisas mais precárias que você possa imaginar. Né? O índio morava debaixo do casarão, né? Da casa grande, ele morava na senzala, embaixo, né? Preso, como se fosse um bicho. Né? Comia somente os restos daquilo que o seu senhor comia, né? E vestia trapos, vestia só retalhos, vestia só coisas maltrapilhas, né? E ainda por cima era muito maltratado, era tratado como se fosse um animal. Então é verdade que para poder saber se um escravo era bom ou não, olhava-se os dentes do índio, não, do escravo. Do índio até também eles faziam isso, mas do escravo aqui que a gente está falando, né? Por quê? Fazendo uma analogia aí à questão do animal, né? Pegar um cavalo para saber se ele é saudável, você olha os dentes, né? E fazia essa mesma coisa com os africanos. Bom, tendo em vista isso, né? A escravidão no Brasil ela se perpetuou até mais ou menos 1888, né? E aí, em 1888, você teve a Lei Áurea, né? Que foi assinada, né? Determinando que acabasse com a escravidão aqui no Brasil. E aí, o que houve? Houve-se a necessidade de substituir a mão de obra. Né? Houve-se a necessidade de substituir a mão de obra por aquela mão de obra escravocrata, né? Que era um trabalho onde o cara fazia tudo, não recebia absolutamente nada e ainda era maltratado. Já o que aconteceu? Teve uma leva de pessoas que estavam vindo para cá, né? Italianos, alemães, né? Que chegaram aqui, e os italianos e os alemães, é bom a gente fazer uma ressalva, que eles fugiram de lá da sua terra-mãe, porque estava tendo guerras de unificação lá, muitos deles ali também estavam fugindo porque não tinha mais terra para poder cultivar e poder sobreviver, então eles viram no Brasil uma oportunidade de tentar refazer ou reconstruir ou reiniciar a vida deles aqui no Brasil. E aí eles vieram para cá para justamente trabalhar nos cafezais. Né? No gráfico que vocês podem ver aí do lado, né, ele está falando que os que vieram para o Brasil até 1950, quase 4 milhões de novos brasileiros, a gente teve aí os italianos, que foi a grande massa de imigrantes aqui, com 1.565.835 italianos que vieram, depois portugueses, foi a segunda, e aí você tem diversos outros povos, espanhóis, alemães, japoneses, russos, enfim. O Brasil ele é um país extremamente cosmopolita. Mas, professor, quem foi o primeiro? Quem foi o primeiro povo que pisou aqui no nosso primeiro povo, assim, depois do índio, depois do português, depois do africano? Quem foi o primeiro povo que chegou aqui? Foi o italiano? Será que foi o italiano?
né? Não foi italiano. No caso aí, quem foi o primeiro foi os suíços alemães, que a gente vai falar. Tá? A gente vai ver um pouquinho sobre esse povo e por que eles vieram para cá. Mas tinha duas formas desses imigrantes chegarem aqui no Brasil. Né? A primeira forma era a forma de parceria e a segunda forma era a forma de colonato. Tá? A primeira forma de vinda desses imigrantes aqui para o Brasil, que é a forma de parceria, o que acontecia? Os fazendeiros de café, né, os donos das fazendas de café, eles faziam um contrato com essas famílias que estavam lá na Itália, né, na Alemanha, né, e entre outros lugares aí, né, japoneses, enfim. Eles faziam um contrato com esses fazendeiros. Né? Esse contrato fazia o quê? Ele possibilitava que esses imigrantes pudessem ter uma passagem para vir com sua família. Né? Então, o fazendeiro pagava para essa família vir para cá. Além de pagar essa passagem, pagava também alimentação, pagava também a estadia, ou seja, onde eles iriam ficar. Né? E aí, quando eles chegavam aqui, eles estariam extremamente endividados ao ponto de que eles trabalhariam, receberiam, então, só para lembrar aquilo que eu falei anteriormente, escravos africanos, eles trabalhavam, não recebiam nada e eram maltratados. Os imigrantes europeus, eles também foi dessa forma ou não? Foi diferente. Foi diferente como? Em partes. Porque esses imigrantes eles vieram para cá para trabalhar aqui, mas eles vinham para trabalhar aqui e recebiam muito menos, mas ganhava o suficiente só para poder pagar uma parte da dívida que ele tinha contraído com esse fazendeiro. E aí ele ficava preso a esse fazendeiro, né? Então ele estava preso, o que a gente chama de estar preso à terra. Ele estaria preso com esse fazendeiro, não conseguiria pagar, né? E aí iniciava-se assim uma espécie de escravidão branca, né? Então eles estavam sendo meio que escravizados. Então a comida que eles iam pegar onde? Na vendinha que tinha dentro daquela fazenda. Quem que era o dono da venda daquela fazenda? O dono da fazenda. Então você estava devendo, além da passagem, você estava devendo também o alimento para esse fazendeiro. Além de você estar devendo a passagem e o alimento, você também estava devendo o aluguel da casa que ele tinha construído. Ele construía vilarejos dentro dessa fazenda e aí essas casas eram meio que alugadas para esses trabalhadores e aí você tinha endividamento. Mas ele podia sair a qualquer momento? Não, ele só podia sair a partir do momento que ele pagasse essa dívida. Se ele não pagasse essa dívida, o que aconteceria? Ele poderia vir a ser morto. Né? Você tinha jagunços, você tinha algumas pessoas que estavam ali a mando do fazendeiro. Qualquer tentativa de fugir dessa fazenda, a pessoa poderia ser morta. Né? Uma outra forma, que era a forma de colonato. Né? A forma de colonato foi a forma que começou. Né? O governo brasileiro, os governos, né, os estados, né, do Brasil é que pagavam a vinda desses imigrantes, financiava a vinda desses imigrantes, né? E também disponibilizava até um salário para esses imigrantes, disponibilizava a terra para que ele pudesse construir a casa dele, e ele não tinha endividamento nenhum com o Estado, então ele podia sair a qualquer momento daquela terra que ele estaria trabalhando, né? Isso acontecia muito na região do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, né? Aqui no lado de São Paulo, no interior de São Paulo, Bahia, entre outros lugares do Nordeste, ali a gente já tinha mais o de parceria, mas os colonatos foram poucos lugares que a gente teve. Né? Quem foi o primeiro povo, então? Eu falei para vocês anteriormente que o primeiro povo que veio para cá foi o povo que era os suíços alemães. Suíço-alemão por quê? Porque eram pessoas que eram da Suíça e
falavam alemão, porque a Suíça e a Alemanha é muito próximo, né? Então, suíços, eles falavam o alemão. E aí a gente tem a foto de uma família, né, que é uma família suíça, na colônia Francisca, em Santa Catarina, em 1808. Tá? Mas a gente também teve aí a primeira leva de suíços alemães, que foi de 1818 a 1819, foi na região do Cantão de Friburgo, que vai criar a região de Nova Friburgo, no Rio de Janeiro. Tá? Muitos ali não conseguiram sobreviver ali naquela região do Rio de Janeiro, porque haja visto, se você for ver o clima da Suíça e o clima do Brasil no Rio de Janeiro, é completamente diferente. Né? A Suíça é um clima bem frio, né? O Brasil já é um clima tropical. E aí, muitos deles morriam, né? Porque contraindo algumas doenças aí, gripe, entre outras aí, doenças, ou até mesmo por conta do calor, não conseguia suportar por conta do calor e vinham a óbito. Então só veio 2.000 pessoas para cá, mas se espalharam aí em São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Espírito Santo e também na Bahia. Tá? Esse foi o primeiro grupo de imigrantes que vieram para o Brasil depois de portugueses e africanos. Tá? Os primeiros que vieram aí para cá, para o Brasil. Né? Posteriormente, a gente vai ter aí os alemães. Né? Os alemães aí, eles também vão vir para cá e eles vão para onde? Tendo em vista que os suíços alemães eram um povo que vivia numa região gélida, os alemães também têm um clima um pouco próximo da Suíça, um clima temperado, né? Haja visto a gente só fazer lá a linha do Equador e saber que no norte, né, acima da linha do Equador, a gente vai ter aí um clima até o círculo, até o Trópico de Câncer, do Trópico de Câncer para cima, a gente tem o clima temperado. Né? Então aí vai ser um clima mais frio. Então, tendo em vista isso, o que os alemães vão fazer? Eles vão se situar mais na região do sul. Né? Então, no dia 25 de julho de 1824, a gente vai receber aí uma leva de 34 alemães na cidade de São Leopoldo, no Rio Grande do Sul. A gente tem uma foto aí de uma casinha, né, aos moldes, né, europeu, como vocês podem perceber, né? Ela tem aquela coisa de você ter o telhado descaído, justamente porque, né, caído, assim, né, em V, né? Justamente porque como eles moravam no lugar gélido, cai neve, se o teto for reto, a neve caindo em cima, o que acontece? O teto cai, desaba o peso da neve. Né? E aí o teto sendo desse jeito, a neve ela vai escorregar e aí você não tem o teto caindo. Então, por isso do teto ser desse jeito aí, e eles fazem a casa desse jeito também para tentar manter as raízes do seu povo, manter uma ligação com a história, a origem do lugar de berço, né? Até muitos lugares ali daquela região do Rio Grande do Sul, muitos daqueles que são, como que eu posso dizer, meu Deus do céu, o nome dos seus... gente do céu, fugiu da minha cabeça, como que é a pessoa? Os descendentes. Bom, os descendentes, né? Os descendentes desses primeiros alemães, eles, para manterem a sua história, né, aprenderam a falar o português, né? Acharam que eu ia falar brasileiro, né? Aprenderam a falar português, mas para manter a sua origem, para manter a sua história, continuaram falando o alemão, né? Sua língua materna. Né? Isso é uma característica que muitas das colônias alemãs, né, eles vão ter. Até mesmo você vai ter aí, para tentar manter a história desse povo, você vai ter as festas culturais, como o Oktoberfest, né, que é feito em Santa Catarina, né, em Blumenau, para poder manter essa cultura alemã da festa, da cerveja, né, que é uma bebida que é muito tradicional naquela região e é uma bebida que
Assim, eu particularmente, assim, só tomo no final de semana e eu curto muito, mas é só para degustar mesmo. Eu gosto só de degustar, saber o gosto de vários tipos de cerveja, e a cerveja alemã é muito boa, por sinal. Né? Mas isso daí não faz parte da aula. Bom, aí a gente tem aí uma imagem de um outro povo, que é o povo que veio em grande quantidade, que são os italianos, né? A nossa língua portuguesa, ela vai beber muito da fonte do italiano, né? A gente vai ter uma mistura uh, e aí vai fazer com que a gente tenha aí a língua portuguesa uma língua única. A nossa língua portuguesa é uma língua única porque ninguém fala português como nós falamos. Os outros países falam português, ou, vamos dizer assim, português raiz, que é o português de Portugal, né? Mas os italianos eles chegaram aqui a partir de 1870, né? Vieram para cá por conta daquela situação que eu havia falado antes, né? Que era a questão da unificação, né? Da antiga Prússia, e aí vai se tornar... A Prússia é a Alemanha, idiota. Prússia é a Alemanha, a Itália não tem nada a ver com isso, tá? Mas a Alemanha, os alemães vieram para cá por conta da reunificação da Prússia. A Prússia se uniu, formou a Alemanha, e aí não tinha muito espaço, vieram para cá. Os alemães, os italianos, a mesma coisa, né? Os italianos, a mesma coisa, eles vão ter esse problema eles vão ter essa coisa da reunificação, vai ter muita guerra, vai ter muita morte, e aí não vai ter terra para todo mundo, e aí esses italianos vão desembarcar aqui no Brasil para poder tentar uma nova vida, vão trabalhar em várias fazendas aí de café, né, no interior de São Paulo, entre outros lugares aí do nosso Brasil, e eles vão ficar aqui até meados de 1930, né, onde você vai ter a ascensão aí de Mussolini, né? Mussolini ascende ao poder, né, como um líder do país, né, italiano, né, que depois vai se aliar ao Hitler, né, onde você vai ter o nazifascismo, né, o fascismo se instala lá, e aí por conta disso os italianos vão parar de vir para cá, né, e depois volta a virem, algumas pessoas voltam a vir para cá, mas depois vai cessar quando a gente tem aí o Getúlio Vargas aí, né, fechando meio que as portas para os imigrantes, tá? A gente tem uma foto aí, olha como que era a vinda desses imigrantes, olha a quantidade de pessoas que tinha dentro desses navios. Vocês acham que a condição sanitária desse povo era uma condição sanitária adequada? Quanto de gente não deve ter morrido antes de ter chego aqui no Brasil, né? A situação era bem complicada. Então, assim, muita gente que veio para cá, não veio para cá porque era rico. Não veio para cá porque era rico, não. Muitos dos imigrantes que vieram para cá porque estavam extremamente complicada. A vida deles estava muito complicada. Estava assim, estava muito paupérria, sabe? Estava muito difícil a vida para eles. Eles estavam à margem da pobreza. E aí eles tiveram que pegar e sair dessa condição, fugir da fome, como, por exemplo, os retirantes, os nossos retirantes do Nordeste que vieram para cá, né? Então, assim, a semelhança é muito próxima, né, dos imigrantes europeus e os migrantes nordestinos e nortistas que vieram para o sul brasileiro. Então, para a gente ver um pouco de preconceito por conta dos nossos nordestinos, nortistas, eu lembro sempre dos meus alunos que, assim, você tem descendência de europeu, você tem descendência de europeu, então você tem que saber que muitos deles vieram para cá e vieram para cá com uma mão na frente e outra atrás, né? Por isso, então, assim, fica no teu cantinho, porque você não é muito diferente deles, não. Tá? Eles vieram para cá fugindo de uma situação muito complicada, né? Um outro povo que veio para cá, né, e aí foi um dos últimos povos que vieram para o Brasil, foi os japoneses, né?
comunidade japonesa veio para cá. A gente tem uma foto aí do barco do Kasatamaru, né, que quem é daqui da região do Grande ABC, em São Bernardo, tem um monumento ali, próximo do Jardim das Nações, tem ali um monumento, tem uma estátua, né, um monumento lá para poder lembrar do Kasatamaru, da vinda da colônia japonesa, né? E só para lembrar que a colônia japonesa é uma das maiores colônias imigrantes do mundo, né? A maior quantidade de japonês que tem espalhados pelo mundo inteiro. Você tem japonês espalhado pelo mundo inteiro, mas a maior quantidade de japonês fora do Japão está aqui no Brasil, tá? E eles chegaram aqui por volta, aí você tem aí, voltando, né? Voltando, como eu havia falado, os japoneses é a maior colônia japonesa do mundo, ou seja, a maior quantidade de japoneses fora do Japão está aqui no nosso país, no Brasil. Né? Por isso que a gente tem alguns tratados, algumas coisas aí muito legais com o Japão, em referência a essa parceria que foi feita entre japoneses e brasileiros, que também sofreram um bocado, né? Vieram para cá, comeram o pão que o diabo amassou, fugiram de uma situação muito ruim dentro do Japão e vieram buscar aqui uma segunda chance, né? Alguns se deram muito bem, outros nem tanto, né? Mas é um povo muito disciplinado, um povo muito organizado, né? E hoje a gente vê o Japão do jeito que é hoje, é justamente sobre essa disciplina, graças a essa disciplina e essa organização que é um pouco que é o japonês, né? E a gente deveria aprender um pouquinho com eles também, né? Antes da gente reclamar, a gente tem que pegar e tentar achar os nossos, a gente tem que enfrentar os nossos demônios, né? E aí só reclamar não vai adiantar nada, a gente tem que pegar e fazer com que os problemas sejam resolvidos. Nada cai do céu, eles foram atrás, a gente também pode, por que não, ir atrás também, né? A gente teve uma série de povos que vieram para cá, né? Você teve aí também outros povos, como por exemplo os húngaros, né? Da Hungria, né? Os gregos da Grécia, os ingleses da Inglaterra. Aí eu cometi um equívoco, eu coloquei americanos, deveria ter colocado estadunidense, tá? Pessoal dos Estados Unidos, poloneses, né? Búlgaros, tchecos, ucranianos, russos, espanhóis e uma série de outros povos aqui, árabes. Então você tem vários povos árabes, você vai ter iraniano, você vai ter israelense, você vai ter egípcio, você vai ter uma série de povos que vão fazer parte do nosso país e vão formar esse nosso país que é extremamente rico, não só em cultura, mas também culinária, também em línguas, em pensamentos, né? Em muita coisa, em muita coisa. Deixa eu só consertar um negócio aqui e saiu uma coisa errada. Saiu uma coisa errada. Agora sim. É professor de geografia, não coloca o acento no país, senão fica país. Né? E aí a gente tem uma série também de outros povos, que você vai ter uma pluralidade, né? Uma pluralidade né? De coisas novas que eles vão brindar a gente, vão trazer do seu país, vão compartilhar conosco, né? E a gente vai fazer com que a gente tenha essa riqueza de cultura, de conhecimentos, de situações aí que é muito bacana, né?
a gente tem aí uma série de coisas aí que é muito legal, de vários povos que a gente pode absorver para o nosso cotidiano, né? E muitas vezes a gente não sabe que aquilo é de determinado país, né? Então, numa próxima aula posso até estar falando dessas peculiaridades desses povos aí. Para encerrar, eu coloquei aqui uma imagem, né, uma obra de arte da Tarsila do Amaral, chamada Os Operários, né, que foi feita em 1933, mostrando um pouco aí da multiplicidade desse povo brasileiro, né? Essas várias caras aí, ela representa aí a diversidade de povos que nós temos aqui no nosso país, né? A diversidade de pessoas, a riqueza que é o nosso país, que veio para cá com o intuito do quê? De fortalecer, de criar, de fazer com que esse país cresça. No fundo da imagem, vocês veem ali a questão da indústria, que a gente vai comentar numa próxima aula, né? O que esses imigrantes eles trouxeram de inovação para a nossa indústria. Tudo bem? Então, essa daqui é o que eu tenho para poder falar um pouco sobre essa imigração, né? E a gente depois, numa próxima aula, a gente vai linkar essa coisa da imigração com o processo de industrialização e globalização, ok? Alguma dúvida sobre o que foi falado? O João pegou e falou lá, aos bolivianos também. Não só os bolivianos, os venezuelanos também que vieram para cá, fugindo do problema político, né? Também estão fazendo parte da nossa história. Os haitianos também vieram para cá para fazer parte da nossa história, né? Então tem vários povos que fizeram parte e estão agregando na construção da nossa história brasileira, né? Então são vários povos que vão nos brindando, vão fazendo com que a gente tenha um enriquecimento da nossa história, da nossa cultura e como o Brasil vai se tornar. Alguém tem alguma dúvida? O Brasil é o único país que é assim, né? Deixa eu ver aqui, peraí. O Brasil é o único país que é assim, né? Tipo, com uma miscigenação tão grande. Gustavo, não. Vários países são cosmopolitas. O que é cosmopolita? É um país que é formado por vários povos de vários lugares do mundo. Tá? Os Estados Unidos também é assim, é um povo muito cosmopolita, tem muita gente do mundo inteiro lá. Japão também. Então, ou seja, vários países aí que são países que têm uma influência mundial, tem muita gente de muitos lugares do mundo aí, tá? Tem vários lugares do mundo. Até mesmo nós, brasileiros, nós estamos aí espalhados pelo mundo. Mais alguma dúvida? A maioria das pessoas que estão nos Estados Unidos são latinos? Não. Você tem europeu, você tem asiático, tá? Você tem oceânico. Então você tem pessoas de vários lugares do mundo nos Estados Unidos. Por quê? Porque o lugar é a terra das oportunidades, como dizem, né? Os Estados Unidos é a terra das oportunidades. Então, você vai ter pessoas de vários lugares do mundo, de todos os continentes você vai ter pessoas, menos da Antártida, tá? A Antártida não tem ninguém de lá nos Estados Unidos, porque lá é um continente inóspito. Mas os Estados Unidos não é um país preconceituoso. Isabela, preconceito é uma coisa que você vai ter, eu acho que sim, no mundo inteiro. Tá? Você vai de pessoa para pessoa. Estados Unidos, ele é um preconceito mais escancarado. Tá? Muita gente diz isso. O Brasil, infelizmente, a gente tem um preconceito que é velado, ele é escondido. Né? Eu não tenho preconceito, muitas vezes uma piada
A piada torna-se preconceituosa, não só com os africanos, né, com os afrodescendentes, mas também com várias outras pessoas latinas mesmo, latino, europeu, enfim, asiático. Você vai ter aí piadas e um monte de gente que vai ser preconceituoso com essas pessoas sim. Tá? Preconceito é um mal que assola a humanidade. Mais alguma dúvida? A Gabriela não entendeu. O que eu quis dizer sobre a Antártida é que a Antártida é um continente inóspito. O que é inóspito? Inóspito é um continente que não tem gente, não é habitável, não dá para habitar. Então, quem tem lá? Vai ter alguns cientistas para poder tentar entender os lugares, para entender, né? E agora tem um mini-bando, principalmente agora. Mas é um lugar que as pessoas vão estar lá para poder estudar. Os cientistas vão lá para poder estudar o clima, estudar o solo, que embaixo dele tem petróleo, tem minérios, e aí só estão lá para poder estudar. Mas nascido da Antártida, espalhado pelo mundo, não tem ninguém. Mais alguma coisa, gente? Então, galerinha, vou encerrando aqui essa gravação aqui dessa aula com os alunos do primeiro ano, dos primeiros anos B, D e C, do Antonieta Borges Alves, e vamos aqui marcar aqui, vou conversar com ele, vou marcar aqui uma data para a gente dar continuidade a esse tema. Muito obrigado à presença de todos. Fiquem com Deus aí. Uma boa noite, um bom dia, uma boa tarde. Não sei qual é o horário que vocês estão assistindo esse vídeo, mas muito obrigado aí pelo apoio de todos aí, tá? Fiquem com Deus e até mais.